So, dear brothers and sisters, we are ready now to start our final plenary. Queridos irmãos e irmãs, vamos começar a nossa sessão final. I'll introduce the speakers first. Nós We temos have- esses falantes primeiros. Three speakers again in this plenary. 3 palestrantes de novo. We will hear first Professor Dr. Pablo Andignac Vamos escutar primeiro o professor Dr. from Pablo, Argentina, da Argentina. and then we will listen to Professor Dr. Regina Sanchez, Depois escutaremos a professora doutora Elina Sanchez. and finally we will finalmente? listen to the presentation of Ms. Kyriaki Avdzi from the CWMI. ME. Anbi. Evangelism. CWME. Ok. E por final a gente vai escutar a professora. I will introduce them now. One Okay. more. First, now we will let me introduce to you Dr. Pablo Andignac. Deixa eu apresentar o Dr. Pablo. He is, as some of you already heard, he's Como Doctor você in já ouviu Theology and falar? Professor of Old Testament and Ancient History Ele é professor e doutor do Antigo Testamento in the Argentina Catholic University da Universidade Católica da Argentina and Professor of Biblical Hebrew e professor da Bíblia em hebraico. and Exegesis in the Saint Exegese. in the Saint Thomas Aquinas University in Buenos Aires. E da Universidade de São Tomás, Aquino. He has been Old Testament full professor in the Instituto Universitario ICEDET Ele tem sido professor do Velho Testamento na universidade Old Testament in Buenos Aires. em He has Buenos studied Aires in the Hebrew University of Jerusalem e na Universidade Hebraica de Jerusalém and in Ilif School of Theology in Denver, e na Escola de Teologia in Denver, USA. em Denver, USA. Estados Unidos? Em Denver, nos Estados Unidos. So, thank you. Thank you. Bueno, voy a decir algunas palabras en español, So I'm going to speak a few words in porque Spanish mi paper está en inglés. because my paper is in English. Ustedes pueden leerlo en portugués allí. So you can read in Portuguese there. Llegamos a la última mesa We arrived at the final table, y mi impresión como representante de una de las iglesias que trabajó en la redacción del documento and as my impression as the person who, as the organization who worked on developing the document, siento que las presentaciones que hubo, I feel that the presentations that I saw no conozco or that I had, las dos colegas que van a hablar luego, and from the following colleagues that are going to speak later, las iglesias que han sido parte del documento the churches that have been part of the document en general han expresado que han coincidido have generally documento. expressed coincidencias coincidences con el documento. with the document. Mi papel va a decir algo parecido a eso, So my paper is going to talk something similar to this. que en buena medida la tradición metodista que yo represento As in the Methodist tradition that I represent, se siente identificada we con feel identified, especialmente el tema que me pidieron, que es la misión de la iglesia. especially the theme that was asked for me, the mission of the church. Y mi sensación And my idea or my sensation es about que this, las presentaciones que vienen de la tradición pentecostal that the presentations that come from the Pentecostal background son las que nos han hecho realmente, al menos a mí, pensar en otras perspectivas. made me to think in other perspectives. Por eso yo quiero decir que, antes de leer el paper, So according to the paper, I want to say that que mi tradición metodista wesleyana my Methodist tradition de algún modo me hace sentir que estoy en el medio, makes me feel that I'm in the middle in the middle, entre la tradición, digamos, de las iglesias protestantes clásicas between the classical Protestant churches y el movimiento pentecostal. and the Pentecostal movement. Creo que me siento muy cómodo, o me siento cómodo
en ambos lugares I feel comfortable in both places. y que descubro elementos que, por supuesto, las ideas tradicionales de las cuales formamos parte son And I parte, discover elements from the traditions that we are part of. pero también creo que he recibido y siento cierta identidad But it's also received and felt as an identity con los que han expresado los hermanas de las iglesias pentecostales. with our brothers and sisters from the Pentecostal churches have already expressed. Bueno, dicho esto, voy a leer el paper. Said this, I'm going to read the paper. Mi tradición es wesleyana metodista. Sorry, in English. I have to change my glasses. Tenho que pular meus óculos. Yes. Okay. My tradition is Wesleyan Methodist in the place from where I live and I think theologically is Latin America. The following pages seek to try to share some ideas from this intellectual and geographic location to the document that we are commenting, the TCV. The document. As it is often the case with consensus documents, on the other hand, most of the documents of the Faith and Order, they used to have a theologically inclusive and general language. It could not be otherwise because they seek to find a common level of opinion, a base that is accepted by all participants. What could be considered a limitation, not always it is. And in many cases, consensus documents express agreements and many points of view which unite the churches, points that has not been in many cases before taken into consideration. In general terms, I believe that this document is a good example. After many years of work and writing, and after many other documents were written and gave to this an excellent background, I refer in particular to the BEM, and the nature and mission of the church, in my opinion, it has come to a text which expresses synthetically a common place of where most of the ecclesiastical and theological traditions can feel well represented. Of course, I refer to the churches who worked on the document. But this was achieved not weakening the theology or avoiding depth theological thoughts, but as a genuine expression of the theological thought of the member churches. In paragraph 1, the document says, the quotation, "The Church as the body of Christ, by the power of the Holy Spirit, acts to continue his life-giving mission in prophetic and compassionate ministry, and so participates in God's work of healing a broken world." End of quotation. This paragraph states that the church participates in the healing work of God and that it does so in a broken world. Both emphases involves a consensus of today that 50 years ago would not be so clear. Although it seems today little credible, not all churches would agree that the church in itself was an instrument of God's work. For some, and this applies to Latin American Methodism and some other evangelical churches, the church was considered an obstacle for the mission of God in the world. The true collaborator of God was the believer, the converted person, while the church in a way was a necessary evil created by humans, but without too much importance in the economy of the kingdom of God. Among theologians of my church, the phrase, some people say 30 years ago, Algumas pessoas diziam há 30 anos atrás, yes, Jesus Christ came to announce the kingdom of God, and we human beings have built the church. Was very common during the first half of the 20th century. Similarly, we can say of the conception of the broken world. In certain traditions, in this case not my church, the world was understood as a place where you can find God and that through their path you can find salvation. A famous religious song of the 60s says, quotation, the path, maybe you know this song, muitos conhecem from the 60s. essa The canção path dos of anos this 60. world will lead you with love to the promised land where the sun always shines.
And in other lines, and the meadows sing, the flowers sing with their harmonious voice, and while the meadows and flowers sing, I am happy thinking of God. Certainly, this poem and song does not express a consensus in the Catholic theology of his time, but their popularity highlighted that millions of Catholics, including some theologians in Latin America, understood that the world was a place for an encounter with God and not a place broken by sin and far from the original intention of the Creator. Paragraph 7 of our document says something that is particularly challenging for all the churches, but at the same time, it is amazing to have arrived to a consensus. Quotation, today, the proclamation of the kingdom of God continues throughout the world within rapidly, I want to express this. Eu quero expressar isso. Press this, rapidly changing circumstances. Some developments are particularly challenging to the church mission and self-understanding. The widely diffused awareness of religious pluralism challenges Christians to deepen their reflections about the relation between the proclamation that Jesus is the one and only Savior of the world, on the one hand, and the claims of the other faith, on the other. The development of means of communication challenges the churches to seek new ways to proclaim the gospel and to establish and maintain Christian communities. End of quotations. Again, could sound strange to our hearers to highlight these sentences, but not always the different traditions accepted that the rapidly changing circumstances will lead them to revisit their theology and practices, to consider its self-understanding, and to seek new ways to proclaim the gospel. All these concepts are ideas, and ideas are truly a sound advance in agreement and show a more mature understanding of the mission of the church among the churches. I could offer more examples, but I think that these two are good ones of how far this document is not a new step, but an arriving point from where it will be possible to initiate a new chapter in the ecumenical dialogue. Every theological statement asks to be contextualized. The theological discourse, any theological discourse, walks between two waters. By its nature, will always be beyond the immediate context in which it arises. Theological realities are inevitably associated with a language that transcends the everyday life details and even the immediate historical reality. It is in the pastoral tasks where is required the recontextualization of the theological discourse, and even it needs to be demanded. Pastoral practice will always be a contextualization of the universal theological statements. To say this, which today sounds something obvious, has taken many years of reflection in the contextual theologies of Latin America and other parts of the world, mainly the theologies engendered in the countries of the South. Perhaps at the first moment, some 60 years ago, when Christians from the South started to produce theology with different criteria and ideas than the classical North Atlantic theologies, it was necessary to emphasize the immediate challenges and contextual situations. But today it is recognized that the truly and deep theology is a discourse which puts in local and contextual language the truth that the Church accepts as claim for all Christendom. I say this because a criticism that could be expected of brothers and sisters of the South or from the so-called emerging churches is that this document is too theoretical and impractical, that also use a high and technical language difficult to understand for people working in the life of the church in neighborhoods and parishes. You will not find in my presentation such comments. I produce theology and work pastorally in Argentina, and also I regularly travel through the extended parish of Latin America. And in my opinion, TCV is a tool that is extremely rich in theological concepts, which must necessarily be adapted to social and pastoral realities of our region. I have no doubt that it will be the same for each place where the church is present, including the church in the central countries.
In my particular case, as I already mentioned, I have a double context of reference. On one hand, it is my Methodist identity. Methodist theology places the mission of the church in the first place. In a few more minutes, I will comment what does it mean, mission, in the Methodist terms. But now I want to say that the word mission in the Methodist tradition refers mainly to the responsibility of the church in relation with what is outside the church. In short, for Methodist theology, his ministers, liturgy, hymns, offerings, etc., found their meaning in the proclamation of the gospel to those who are outside the church, to the broken world, in words of this document. This does not mean that for Methodists the church already possessed the gospel in fullness, but mean that the Lord has called the church in first place to proclaim his salvation to everyone. The sentence of John Wesley, the founder of the Methodist Church, É o fundador da Igreja Metodista. "The world is my parish," is very representative of this attitude. And when Wesley recommends not, hear this, and when Wesley recommends not preaching in a room with less than 20 people, yes, it's true, it's written. É verdade. Tá escrito. He was warning the preacher not to remain inside the chapel, where sometimes there were less than 20 people for the Sunday service, and going out to preach in corners and parks in the streets where the people was. So if there are 20 people in the church, he said, don't preach. Se não tem, então ele dizia que se não tem 20 pessoas na sua igreja, não pregue. No pray. My second reference is Latin American reality. To be Methodist in Latin America meant for a long time to oppose to and confront with the Catholic Church. There were times of theological and pastoral controversy in which it was more important to proclaim in what we do not agree than to talk of those things that unite us. Fortunately, this attitude was overcome long ago and today no longer exists in my church at least, and its theology. So documents such as TCTCV are signs of how much has changed the theological climate between Catholics and Protestants in Latin America. In this case, I'm referring to at least my church E nesse caso, estou referindo especificamente da minha igreja, and most of the, I would say, historical churches. no modo de igrejas históricas. I already mentioned the importance of this document for our Latin American theology. As I said, it is our task to put his words in our words and his missionary statements in the context of our challenges and proper mission. It is also true that social emergencies and missionary demands often leave no time for this kind of task. But nobody can expect that documents, even those produced by each denomination, have to be contextual since its first draft. In any case, this is a mistake that we in Latin America must correct. Agencies such as the World Methodist Council, for example, produce documents to be read and discussed of Methodism all around the world, and of course they have to be necessarily contextualized in each place where the mission is carried out. Now Methodist global tradition in mission. Usually Methodists do not like to talk about tradition. For some Methodists, we do not have any tradition outside the Bible. However, of course, this is not true. It is clear that there is no Christian expression or theological discourse that does not respond to a tradition in the history of the Church. And to claim not to have a tradition is to ignore the very nature of the Church, which is built on a tradition, although different denominations surely will interpret the tradition in different ways. John Wesley, the founder of the Methodist movement, who creates the basis of the Methodist Church, was a priest of the Anglican Church. He received his theological formation at the University of Oxford. He had a humanist education, and at the same time they studied with interest and reverence the works of the fathers of the Church and liturgical and doctrinal traditions. In almost all his theological principles, he assumed the tenets of the Anglican Church and the value of the oldest Christian traditions. His contribution to theology and the Church should be found
in their conception of the mission of the church, not because he created a new theology, but because he added to the concept of the mission already expressed in the theology of his time a strong, practical, and concrete missionary impulse. I want to mention 4 points of his theology that the Methodist still considers his hallmark. At the same time, I want to show the coincidence of these points with central ideas of the document that we are discussing. A, the mission of the church as directed to the whole creation. John Wesley did not understand human beings separated from the whole creation, and he considered that the salvation that Jesus Christ proclaims and offers is not limited to human beings, but it includes all his creatures. In his writings, he speaks about the care of the creation, the animals, the rivers, the care of the air. He thought that animals also have a place in God's plan. For example, he specifically spoke of his horse. He saw that without his horse, he could not visit cities and towns preaching the gospel. He said that every Christian should observe animals that surround it and be responsible for them. This is in the 18th century, of course. Isso é no século XVIII. That they have to be well treated, that you feed them and do not require from them more than they can support. He pointed out that if the Genesis recounts in detail the creation of every aspect of the reality, it's because the Lord has a purpose for each one of these areas. This led him to be conscious in the 18th century of the environmental problems that the world will face in the forthcoming years. He was ahead of his time when warned about how the people neglected God's creation. He described the human being as the shark, quotation, the shark of the creation that eats and destroys everything. Then we read in the TCV, paragraph 14, quotation, as a divinely established communion, the church belongs to God and does not exist for itself. It is by its very nature missionary and called and sent to witness on its own life to that communion which God intends for all humanity and for all creation in the kingdom. This relationship between the humanity and the all creation is completely acceptable for the Methodist theology. B, the mission of the church should be directed to any person. From a young age, John Wesley, realized that his church was very locked in the walls of each temple, made the poor and illiterate difficult to participate in masses, in the service, in the church, and in elaborate liturgies, or understand sophisticated theological truth. Although for him, at the beginning, it took a great effort, he managed to leave the temples or chapels and begin to preach in the streets and open places. He has a significant experience of the colonies of North America when he went there to evangelize the natives. He shows certain naivety because he believed that American Indians will easily accept the gospel because they were people not stained by the problems of the European world, rationalism, pursuit of profit, destruction of the environment, etc. At the same time, he thought that unlike the East peoples who possess solid religious systems as Buddhism or Hinduism or Islam in Arab countries, Native Americans, according to his idea, had only a very simple religion that could be replaced without too much pressure with the Christian faith. But aside from this, Wesley felt that by the mere fact of being a human person, every individual had a need for salvation and the right that the gospel is preached to him or her. It is important to point out that he preached to Africans in the 18th century in England. Africans means slaves. For them, when he write Africans, it means slaves. Então, quando se escreviam africanos, naquela época eles significavam escravos.
It is important to point out that he preached to Africans as well as their owners, and proclaimed to the owners that they have to release them just because they were created by God as free people. It is clear for me that this attitude and conviction present in the Methodist tradition is also expressed in many paragraphs of TCTCV. For example, paragraph 25. It is God's design to gather humanity and all of creation into communion under the lordship of Christ. This mission of the church is fulfilled by its members through the witness of their lives and, when possible, through the open proclamation of the good news of Jesus Christ. And then affirm the document, the mission of the church is to serve this purpose. I will jump a little bit. Eu vou pular pouquinho. Point C, just the title, the mission of the church should also refer to the interior of the church. And I mentioned, I jumped to the E eu vou pular para paragraph 33. o parágrafo 33. TCTCV says TCTCT, isso. explicitly, and our Methodist tradition agrees with this claim, quotation, the church is an eschatological reality already anticipating the kingdom, but not yet its full realization. The Holy Spirit is the principal agent in establishing the kingdom and in guiding the church to that, so that it can be a servant of the God's work in this process. Finally, faith is a road, and for the believer, the road of faith is a path that does not finish as long as you live. In this sense, the mission is not only to invite others to conversion, but it has an element of humility when it recognizes the need to a permanent renovation of our faith. At the same time, they do not set hierarchies among believers. They all are in the same level. The person of many years in the faith or that who newly joined to the church has the same value and the same Christian responsibilities. Conclusion. I wish to conclude this brief presentation with a reflection on the future of TCTCV. Due its characteristics, it will be studied and used in seminars, study groups, conferences. Although anyone can read it, it is not necessary that it need to be disseminated among laity or not theological trained people. That is not its purpose. The importance of TCTCV, in my opinion, is that it will help to understand how close the different Christian traditions are, and how, through study, prayer, and the mutual reading of the scriptures, it is possible to overcome barriers that divide us. Today, thanks to documents like this, those barriers are much smaller than in the past. We pray that the Lord continue knocking down obstacles to full communion among Christians. Thank you very much. Obrigado. Thank you, Pablo. And now we will listen to the second presentation Agora escutaremos a segunda by apresentação Regina Sanchez, da Helena Sanchez, who is a Pentecostal scholar. uma She escola has two pentecostal. postgraduate master's degrees, both obtained under the guidance of two of Brazil's leading theologians, Julio Zabatiero and João Batista Libânio. Ela possui dois cursos de pós-graduação através dessas duas pessoas. She is a Baptist minister, Ela é uma pastora batista, having served alongside her husband in Pará, North Brazil, tendo servido ao lado do seu marido, esposo, no Pará, aqui no Brasil, before they moved to Belo Horizonte, antes de se mudarem para Belo Horizonte, founding the Evangelical Theological School. Fundando a igreja, Evangelical Theological School, a escola evangélica teológica, where she was director from 1996 onde ela foi diretora de 1996 a to 2008. 2008. She teaches at a university in Belo Horizonte Ela ensina na universidade em Belo Horizonte and has published books on Latin American theology. e tem publicado livros sobre a teologia The floor is yours. latino-americana. Tudo seu.
Obrigada. Obrigada ao CMI pela oportunidade. Thank you very much. Thank you for the World Council of Churches for Me the sinto opportunity. honrada I feel honored em participar. to participate. O assunto é a missão da igreja a partir de uma perspectiva e experiência pentecostal. That's the subject. Né? Para mim é importante esclarecer So o for me, it's ponto de vista a important to partir do explain- qual eu li, né, e analisei o documento. Só trechos curtos e Tá. fica mais fácil, fica mais rápido. Para mim é importante So for me, it's important dizer, afirmar o ponto de partida to affirm the starting point em que li o documento TCV that I have read the TCTCV document e do qual também falo, and of which I speak about. tá? Que é da teologia latino-americana That is about the Latin American theology e do mundo pentecostal, and the Pentecostal world, do qual eu faço parte. of which I belong. De qualquer forma, In any way, prefiro apontar um pouco mais agora as convergências, I prefer to point out the converging points que para mim estão mais especificamente nos pontos teológicos that for me are more specific in the theological points do que na linguagem than in em the que o language documento itself foi escrito. that the document is written. Percebo na teologia do documento I notice in the theology of the document elementos e um pensamento comum das tradições cristãs de um modo elements geral. and thoughts of Christian traditions in general. Como pentecostal, As a Pentecostal, não desconheço aquela discussão teológica. É comum para mim. it's not something that I don't know about, it's actually common for me. A linguagem em que está aquela teologia para mim é um pouco diferente. The estranha. language of which that theology was written is a little different for me. Talvez sejam problemas que possam ser resolvidos em processos de tradução. Maybe it could be a process that could be eliminated by the process Não of sei bem. translation or different process of translations. Mas vamos então àquilo que eu escrevi. So let's get to it. Compreendemos como igreja, a comunidade, só lembrando, sou professora, Just to remember, I'm a teacher or professor, e a gente costuma explicar direitinho o que pensa. and we have the habit of explaining in details what we think. Então, compreendemos como igreja a grande comunidade daqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo para a sua adoração e serviço. E essa grande comunidade está organizada na forma de diversas comunidades no mundo, né, que expressam sua fé de modos variados e criativos, e que têm Cristo e na palavra que revela Cristo, por meio da ação mediatória do Espírito Santo, essa é a nossa novidade pentecostal, né? That's our new Pentecostal. Por meio approach. da ação mediatória do Espírito Santo, o vínculo da unidade. Ou seja, a nossa unidade se dá em Cristo. Esse é o nosso ponto comum. So our common point is the Fundamental. unity with Christ. That's E por very missão da fundamental. igreja. A missão da igreja, compreendida a partir da América Latina, refere-se à sua atuação abrangente e contextualizada no mundo e que corresponde ao que afirma o TCTCV, que diz: a missão da igreja no mundo é proclamar, observando que para nós latinos Observing that for us Latin Americans, essas duas palavrinhas são muito importantes, these né? two words are very Em palavra important, e ação. and Isso é fundamental para nós. word and action. That's fundamental for us. A boa nova da salvação em Jesus Cristo, Marcos 16:15. A base e esperança da missão é o Evangelho de Cristo, que, ao germinar e crescer em cada cultura e realidade de vida do planeta, no poder do Espírito Santo e a partir das condições específicas de cada contexto, é força de transformação para a promoção da vida. É nesta direção que refletimos sobre a missão da igreja em uma perspectiva pentecostal,
né? E a partir dessa experiência, da experiência pentecostal, entendendo missão num sentido amplo. In the Pentecostal way, understand mission in a wide form. Gostaria de ressaltar I would like to que say a fé evangélica ou o evangelicalismo latino-americano the evangelical faith or the Latin American colocou em revisão putting in review o conceito de missão the concept of mission trazido pelos missionários, brought by the missionaries, desenvolvendo formas próprias developing their own ways de compreender a missão, of comprehending the mission com uma abordagem mais concreta, with a more concrete approach relacionada à cultura related to culture e aos problemas socio-históricos latino-americanos. and Latin American social historical problems. Bom, é preciso entender que falar de missão, So it's important to understand that talking about mission a partir da pentecostalidade ou dos pentecostalismos, não, eu vou... A partir da pentecostalidade ou dos pentecostalismos, parting from Pentecostalism requer que se trate da identidade pentecostal, requires that you have to treat or deal with the Pentecostal identity, que é o que estamos fazendo nesse evento. which is exactly what we're doing in this event. Eu vou pular essa parte, I'm going to Vanderlei, skip this part. da discussão quanto aos grupos e vou para a pentecostalidade. And I'm going direct to Pentecostalidade. Isso. Aí. A pentecostalidade é para nós um lugar teológico, tá? Pode The traduzir. Oh my God. Pentecostalidade Pentecostality for us is É para nós um lugar teológico. a theological place. Para conhecer a perspectiva pentecostal, é um problema, é um obstáculo o fato de haver pouca produção teológica, ao menos em território latino-americano, em contexto latino-americano, que aclare as distinções dos pentecostalismos e fundamente essas distinções, visando a ordenação de uma eclesiologia correspondente ao movimento em geral. Ou seja, In other words, falta-nos uma teologia it lacks us a theology, mais clara. to be more clear. Como ponto de partida, entretanto, é importante assumir o marco evangélico do pentecostalismo originário, que, segundo Dário Lopes, faz mais de 2 décadas, ele diz, faz mais de 2 décadas atrás, refletindo sobre a identidade dos evangélicos latino-americanos, Samuel Escobar afirmava que ser evangélico era uma forma especial de ser protestante. À luz dessa caracterização, e sem alterar seu sentido, se pode dizer também que ser pentecostal é uma forma especial de ser evangélico. Tá? Lopes ainda acrescenta: é assim porque as igrejas pentecostais de diversos transfundos são evangélicas, tanto por sua base doutrinal e herança histórica, como por um dinamismo missionário e vitalidade espiritual. Considerar a origem evangélica do pentecostalismo é fundamental para o entendimento do seu pensamento e prática missional. O que temos de teologia hoje What we have of theology today é muito herdada is inherited, very inherited, do evangelicalismo From the missionário histórico. from the historical missionary evangelism. Um aspecto relevante para a identidade pentecostal é o que Bernardo Campos chama de princípio da pentecostalidade. Podemos dizer que as igrejas pentecostais We could say that the Pentecostal churches são aquelas que assumem de modo concreto are those who assume concretely a pentecostalidade da igreja. the Pentecostality of the church. Ele a define como princípio e prática
moldados pelo acontecimento do Pentecoste, que não pode ser visto como pretensão de ser algo absoluto, fechado em si mesmo, ou como esclarece, negando a outros a possibilidade de fundamentar-se também nela. Ou seja, Bernardo Campos In other words, Bernardo Campos afirma que a pentecostalidade affirms that the Pentecostality, é algo próprio, it's something, algo próprio de quê? próprio da igreja em geral. It's something that belongs to the church in general. Tá? Nas igrejas pentecostais, a pentecostalidade refere-se à vivência da fé marcada pela crença na relação direta de continuidade do evento bíblico de Atos 2, como fundante do agir efusivo do Espírito Santo, na forma de batismo, manifestação de dons espirituais e derramamento de poder sobre a comunidade daqueles que seguem a Jesus Cristo. Neste diálogo, é preciso observar, entretanto, o que orienta o TCV, ponto de convergência, né? A converging point. Sobre o Pentecostes como evento fundante da missão da igreja. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos na manhã de Pentecostes para que eles recebessem o poder de começar a missão que haviam recebido. Tá? Outro fator identitário é apontado por estudos sociológicos atuais, que é a correspondência dos pentecostalismos à religiosidade popular das regiões do mundo onde ele incide. Ou seja, In other words, há uma relação muito estreita there is a narrow relationship entre as práticas pentecostais, between the Pentecostal practices, inclusive litúrgicas, that also includes liturgy, I believe, com as religiosidades populares locais. with local popular religiosity. Tendo em vista tais apontamentos, ser pentecostal não é simplesmente alinhar-se com determinadas correntes teológicas e nem fazer parte de denominações pentecostais, mas é crer e permitir-se experimentar o batismo no Espírito Santo como bênção posterior ou simultânea à conversão, marcada pela efusão de sentimentos, alegria indizível e evidência ou não por meio da glossolalia ou glossolalia, isso varia entre as igrejas pentecostais. Envolve também a crença na atualidade dos dons espirituais e sua busca subsequente ou simultânea à experiência do batismo no Espírito Santo para fins de edificação do corpo de Cristo, desenvolvimento da espiritualidade e da missão. Certo? Quanto à teologia pentecostal, não se compreende missão à parte da teologia, pois aquela exige ser praxis resultante desta, ou seja, In other words, a missão deve resultar da teologia. The mission must be resulted or gathered from the theology. Da mesma maneira, In the same way, a missão deve ser geradora de teologia. the mission should also be a generator of theology. Na teologia pentecostal, significa assumir a pentecostalidade como marco de referência a partir de onde se faz sua hermenêutica, o que, de certa forma, condiciona o modo de ver e interagir com o mundo e com as Escrituras. Assumir o nosso condicionamento. Is to assume our conditioning. Isso significa que será uma teologia pneumatológica ou pneumática, tendo na obra do Espírito Santo a chave hermenêutica. Não a obra compreendida somente doutrinariamente, mas também por meio da experiência com o poder do Espírito Santo e na vivência dos carismas. No caso da América Latina, também é assumir o lugar de vulnerabilidade socioeconômica e da religiosidade popular da maior parte daqueles que integram o movimento.
no caso, o movimento pentecostal, In this case, the Pentecostal movement. como um lugar teológico a partir de onde se compreende e vive a fé. A experiência pneumática. É nesta apropriação que afirmamos que o eixo hermenêutico pentecostal não é exatamente a pneumatologia, que é uma área de estudos, né? Enquanto área da teologia, mas o Espírito Santo manifesto poderosamente e com o qual se pode ter experiências. Esse é um dos elementos mais importantes e descritivos do pentecostalismo. Essa experiência com o Espírito Santo é geralmente descrita na forma da oralidade. Este é um ponto de encontro This is a meeting point com as religiosidades populares, with the popular religiosities, caracteristicamente orais. with the special characteristics of being oral. Com o uso de narrativas, dos simbolismos característicos da linguagem religiosa. Notamos que ela também tem uma função social de empoderar os fiéis, possibilitando que ocupem novos espaços na comunidade eclesial. Reconhece-se nas igrejas pentecostais a autoridades daquele que, na vida de fé, comprova a experiência com o Espírito Santo. Ou seja, nas comunidades pentecostais, In other words, in the Pentecostal communities, não somente o líder tem autoridade, not only the leader has the authority, mas a irmã, but the sister que tem o dom da profecia, that has the gift of prophecy, ela é capaz de, num culto, she's also able during the cult interromper uma pregação to interrupt a preaching, para pronunciar a palavra to pronounce the word que ela diz ter recebido de Deus. that she says that she had received from God. Há uma autoridade nisso. There is an authority in it. Nas igrejas pentecostais, os cargos eclesiásticos são normalmente eletivos por designação ou extensão familiar. Com eles são preenchidos os espaços políticos de poder na comunidade, mas a operação poderosa do Espírito Santo demonstra não distinguir mulheres de homens, negros de brancos, latinos de europeus, e também a faculdade de empoderar pessoas, conferindo a elas autoridades que, por vezes, excede ao poder político institucionalizado. Outra característica teológica doutrinária pentecostal, com ricos significados para a missão, é que o derramar do Espírito Santo é visto como uma manifestação escatológica, pois tem a ver com o cumprimento das promessas divinas para os últimos dias, conforme muito usado entre nós o texto de Joel 2, 28 a 29. Which is, this text is very used within the community. Potencialmente, esse aspecto da natureza da experiência pneumática coloca para o pentecostalismo a exigência de corresponder ao modo operativo do Espírito Santo, de ser meio de transformação, sustentação e renovação da vida no mundo, nas suas mais diversas esferas e expressões. É nesse sentido que a concepção da atuação constante do Espírito Santo, experienciada pelo fiel e sua comunidade, é mais do que uma área temática do pensamento pentecostal, mas sua chave hermenêutica e potencialmente de atuação missionária no mundo. Quando eu estiver ultrapassando o tempo, If I'm passing the time here, me avisem, por favor, please let me know. que eu interrompo. That will stop. Se a experiência pneumática é o eixo hermenêutico pentecostal, tanto para a realidade em geral como para a Escritura Sagrada, é preciso identificar nelas, na realidade e na Escritura, o agir do Espírito Santo na perspectiva da economia trinitária e do reino de Deus. São tarefas a serem realizadas. These are tasks to be done. O Espírito agiu poderosamente na história bíblica e da igreja, como a Ruá, o pneuma, o paráclito e a força e a vida e motor da igreja para a missão em ações e testemunhos.
Nas igrejas, ele é energia criadora, sabedoria de Deus, força de Israel, poder do Messias e aquele que movimenta o reino de Deus no mundo. Ele é o consolador e mediador entre o humano e Cristo, quem esclarece o Evangelho e faz um movimento em direção a Deus e à vida por ele criada. Ou seja, In other words, se o Espírito Santo é Deus criador if the Holy Spirit is the God creator e sustentador da vida, and the sustainer of the life, e os pentecostalismos and the Pentecostalists afirmam ter uma relação íntima affirm to have an intimate relationship com o Espírito Santo, with the Holy Spirit, nada mais óbvio nothing's more obvious do que ser aquela representação cristã than to be that Christian representation que mais luta pela vida nesse mundo, that mostly fight for life in this world, em correspondência à obra do Espírito. in correspondence to the work of the Spirit. Esse é um problema também a ser resolvido por nós. This is also a problem that must be resolved by us. É em vista dessa natureza do agir do Espírito que afirmamos que a missão da igreja, na perspectiva pentecostal, carece de fundamentação pneumatológica para orientá-la a descentrar a experiência pneumática do âmbito interno das comunidades cristãs e dos seus ritos culticos, desprivatizando-a para um agir abrangente e transformador do mundo. Está na hora de tirar, traduzindo, It's time for us essa experiência to extract this experience do ambiente interno from the internal environment da vida das igrejas of the life of the churches e torná-la meio de missão no mundo, and make them a mission to the world em função da vida. in the purpose of life. Também para que se possa ver hermeneuticamente onde o Espírito age para além das próprias comunidades, sustentando a vida e promovendo a paz. Certamente este é o caminho necessário para a ecumenicidade das igrejas pentecostais e a realização de sua missão. A pneumatologia pentecostal latino-americana, por exemplo, deve evidenciar como o Espírito age em favor da vida na América Latina, de imensa riqueza natural, mas abusada em todos os seus recursos. Requer esclarecer como ele intervém junto aos processos de empobrecimento das populações latino-americanas e da destruição massiva das criaturas de Deus neste lugar. Como é que o Espírito age em nosso meio? How does the Spirit act within our means, Intervindo em tudo isso, intervening in all of this? o que é que o Espírito Santo What does this Holy Spirit, faz em relação what does the Holy Spirit do in relation to à população de Brumadinho? the population of Brumadinho? Qual a intervenção do Espírito Santo What's the intervention of the Holy Spirit sobre a Vale do Rio Doce? for Vale do Rio Doce, which is a company? Nós pentecostais precisamos pensar isso. We Pentecostals must think about this. A missão da igreja em perspectiva pentecostal, então. Não há como negar que o pentecostalismo, visto a partir de um conceito mais amplo de missão, tem sido historicamente força missionária de revigoramento do cristianismo em geral. Na parte mais pobre do mundo, é a representação evangélica que mais cresce. Finalmente, sem dúvida, o movimento pentecostal é hoje a igreja que cresce mais rapidamente, sobretudo em países do terceiro mundo, já disse o Jürgen Moltmann, em 2002. Isto o coloca no centro do redemoinho da pobreza. Ele cresce entre os pobres, né? It grows within the poor. Isto o coloca no centro do redemoinho da pobreza, onde a missão precisa ser transformadora das situações socio-históricas. Neste caso específico, e é aqui que entra um elemento muito diferente. And here is where a new element is added, a very different element is added.
a partir da própria pobreza. from the very own poverty, São os pobres em luta. are the poorest in the fight, are the poorest in the struggle or in the fight, E da própria experiência da pobreza. and from the own experience of poverty. Só que essa é uma marca distintiva do pentecostalismo, conforme apontou o professor Antônio Gouveia de Mendonça. Os atores que iniciaram o movimento eram negros, como Seymour, mulheres, como a evangelista Nellie Terry, e estrangeiros, como os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre, e o italiano Luigi Francescon. Estes três últimos foram os iniciadores do pentecostalismo no Brasil. Não é fácil perceber que eram pessoas principalmente leigas e periféricas nas igrejas e na sociedade, vítimas privilegiadas dos desajustes sociais. O pentecostalismo também realizou, em certo sentido, o que o documento do TC-TCV aponta para a missão de comunhão, tanto para a promoção da vida da igreja, quanto para a reconciliação do mundo. No capítulo 1, página 8. Diferindo das tendências racistas predominantes na época do seu surgimento, falo aqui da Rua Azusa, né? I'm talking about Boa Azusa. O movimento demonstrou ser multirracial e sem distinção social. Alder Matos acrescenta que as reuniões lideradas por Seymour estavam abertas para grupos sociais diversos e o critério principal era a disposição para a instrumentalidade por Deus. Ele diz: uma característica marcante dessas primeiras reuniões foi o seu caráter multirracial, com a participação de negros, brancos, hispânicos, asiáticos e imigrantes europeus. A liderança era dividida entre negros e brancos, homens e mulheres. Um artigo do jornal A Fé Apostólica, fundado por Seymour, dizia no número de novembro de 1906: nenhum instrumento que Deus possa usar é rejeitado por motivo de cor, vestuário ou falta de cultura. Um ponto de convergência com todo esse esforço ecumênico. Converging point with all this ecumenical effort. Encerrando, então, aqui a nossa fala. So closing here my speech. Há muitos interesses em comum There are many interests in common entre o documento do TC-TCV between the document from e TCTCV todo o projeto do CMI and all the project of the World Council of e os Churches pentecostalismos latino-americanos. and the Latin American Pentecostalists. É só uma questão de diálogo. It's just a question of a dialogue. Lembrando que diálogo se faz Remembering that a em dialogue via de mão starts dupla. in a two-way. As duas partes são iguais no processo de conversa. So both parts are equal in the process of conversation and dialogue. Obrigada e desculpa. Thank you very much, and I'm sorry. Thank you, Professor Regina Sanchez. Obrigado, professora. It was an excellent presentation, Foi uma apresentação giving excelente. us some insights into a common Nos deu collaboration. e deu bastante ideia. And now we will listen to Ms. Kyriaki Avdzi, Agora vamos escutar a professora Messiaki, who has studied theology in Greece, the United Kingdom, que estudou teologia na the Grécia, no United Reino States of Unido, America, and Switzerland. nos Estados Unidos e na Suíça. She holds a bachelor's degree in theology Ela from tem the Theological Faculty of Thessaloniki, Ela tem um curso de graduação da teologia de Thessalonica, Greece, Tessalônica, na Grécia, and a master's degree e um mestrado from the Graduate Theological Union of the State University da União of Teológica Berkeley in California. de Berkeley, na Califórnia. She is currently completing her doctorate Ela está atualmente completando seu doutorado at the University of Geneva na Universidade de Geneva, in collaboration with the Institute of Postgraduate Studies on Orthodox Theology, com colaboração do Instituto de of Postgraduate Studies on Orthodox Theology, de estudos de pós-graduação em teologia and the Orthodox Center of the Ecumenical Patriarchate in Geneva.
Orthodox Center? Center. É em Centro de Ortodoxo em Geneva, Yeah. In 2009, em 2009. she was appointed Ela foi apontada as the executive secretary for mission como in secretária Europe executiva da missão for the Conference of European Churches para as igrejas europeias in Geneva. em Geneva. Since 2011, Desde 2011, she holds the position ela segura a posição of program executive de executivo for, de programas for evangelism para o evangelizamento, at the World Council of Churches. evangelismo de todas as igrejas. So, Kyriaki, the floor is yours. So, palavra sua. Thank you very much. Muito obrigado. Let me just say that I'm very privileged, actually, Deixa eu dizer que eu estou muito privilegiado por estar aqui com vocês, to have been the last two days now with you, por estar aqui nos últimos 2 dias com vocês. and I'm thankful to my WCC Faith and Order colleagues, and in particular Annie. E eu sou who is- grato aos meus colegas da Comissão Mundial de Fé e Ordem e o Conselho Mundial de Igrejas, principalmente a Anne, who is pulling through such a very important and meaningful meeting. por fazer um esforço para trazer esse encontro que é muito significativo. And she kindly invited me as well to be part of it, E ela gentilmente me convidou a ser parte, in a way representing the Commission on World Mission and Evangelism, de uma forma representando a Comissão Mundial de Evangelismo, which I serve in the World Council of Churches. no qual eu servo no Conselho Mundial de Igrejas. Now, I was asked to be here without a ready presentation, Eu fui pedido para estar aqui sem ter uma apresentação formal. but rather listen to all of you, Can you repeat that? but rather listen to all of you, Mas especificamente escutar mais a vocês and then offer a brief reflection, e oferecer uma reflexão curta, always from my entry point, sempre da minha forma de entrada, which is this of a program executive running, not doing, but running the work on evangelism for WCC. através do meu papel de conduzir o grupo de evangelismo mundial no. Very good. Okay. So first of all, I'll say that for me, Primeiramente, eu gostaria de dizer que para mim it's a very familial setting, the one I found myself in. é um local bem familiar onde é que eu me encontrei aqui. And the reason is that the commission I serve E a razão é porque a comissão na qual eu servo has a full engagement tem of um engajamento completo of Pentecostal representatives de representantes pentecostais from around the world. de todo mundo. Therefore, in our regular meetings, Por isso, nos nossos encontros regulares, there is a full Christian representation. há uma I dare to representação say. plena cristã. I dare to say that there is a full Christian representation. É, Ok. é difícil para mim dizer, mas há uma representação plena cristã. Okay. So, but at the same time, Mas, ao mesmo tempo, what is also familial o que também é familiar is the very many different ways são também as muitas outras formas we see when it comes to Pentecostal churches quando a gente vê quando a gente trata de igrejas pentecostais expressing their theological expressando suas teologias and a lot more missiological e as questões missiológicas, approaches abordagens to the local context where they operate. para o contexto local onde eles operam. This makes it an even more enriching meeting Isso ainda faz com que o encontro seja ainda mais rico for me. para mim. So I will start with a few thoughts not in relation to the document. Então vou again, começar com okay? alguns pensamentos sem ter relação com o documento,
A few thoughts about the mission and evangelism work, Alguns pensamentos sobre o trabalho de evangelização no mundo. and then I would like to conclude with a few questions to all of you. Eu gostaria de concluir com algumas perguntas para vocês, para todos vocês. I will echo the words in the opening Eu vou ecoar as palavras que foram ditas no começo, address of the director of Faith and Order, Odair, adereçados pelo Odair, da Comissão de Fé e Ordem, and I very much agree with do qual eu concordo plenamente, that indeed there are far too many divisions que realmente há divisões em demasia to really fight for unity as we all dream of it, para lutar ideally. pela unidade como todos nós sonhamos. At the same time, No mesmo tempo, there are so many opportunities há tantas oportunidades to witness signs of unity de testemunhar sinais de união in our work, no nosso trabalho, in our mission, na nossa missão, and in our way of being church. e na forma de sermos The church, in our way Church? of being church. na forma de sermos igreja. And now we come to the most sensitive question. Agora a gente chega nas questões um pouco mais I heard sensíveis. you many times refer, many times, Eu escutei muitas vezes se referindo to something that usually in our commission CWME para algo que na nossa comissão we don't refer to. a gente não se refere. It's not right or wrong. Isso não é certo ou errado, It's just how it is. é do jeito que é. So all of you, Então todos vocês, in different moments, pretty much made reference em momentos diferentes fizeram referências to the one holy, Catholic and Apostolic Church. referências à única igreja apostólica romana. And my question, not to be answered, of course, immediately, is E minha questão é, where do you think this church is? where do you think? Where do you think this church is? Churches? Church. Churches. Ok. Onde sorry. você acha que essas igrejas estão? I'm sure that if I ask 10 people, I'll have 10 different answers. Eu tenho certeza que se eu perguntar a With 10 mine, pessoas, maybe- 10 pessoas vão ter With respostas mine, 11 diferentes. answers, maybe. For me, this is an indication Para mim isso é uma indicação that a very beautiful effort que um esforço muito bonito is being done isso está sendo feito between representatives entre representantes of what we would call mainline big churches do que a gente chamaria de a linha das grandes igrejas. Big churches? big churches, Ok. yeah, Linha das grandes igrejas who do claim a kind of link to this one holy Catholic Apostolic Church, que clamam ter um link, uma associação com essa igreja católica. and for good reasons, one por, would say. e por razões, por boas razões, eu gostaria de dizer. And all these new and emerging E todas essas novas e emergentes churches igrejas trying to find their place tentando achar seu próprio lugar in the global map no mapa global of Christianity, da cristianidade. and the liaison between their existence and this one holy Catholic Apostolic Church we E a all talk razão da about. sua existência e a existência da igreja católica que a gente estava conversando. And easily one could turn again to the differences. Eu gostaria mais facilmente a se voltar às diferenças. But I'll start with a major similarity I find Eu vou começar com uma grande similaridade que eu encontro between the way these new churches and entre a forma que essas novas igrejas, I will also include here, of course, the Pentecostal churches eu também claramente gostaria de incluir as igrejas pentecostais, identify themselves como eles identificam com eles mesmos, in relation to the way our commission, CWME, com a functions. relação que a nossa comissão, And this is the element of pneumatology. e esse é um elemento pneumatológico, And the centrality of the Holy Spirit e a centralidade do Espírito Santo in the work
of mission and evangelism, no in trabalho particular, de missão e evangelização. and the fact that undeniably E o fato que se não pode negar the nature a natureza, the nature of the church a natureza da igreja is to be a missionary church. é para ser uma igreja missionária. A church without mission Igreja sem missão will be cut off from the world and therefore vai ser decapitada do mundo, will be a dead body. seria um corpo morto. And mission without a solid church, E a missão também sem uma igreja sólida, in terms of theological foundation, of em course, termos de a fundação teológica, is just humanitarian work. é somente trabalho humanitário. And this brings me then to another point Isso me with, traz a um outro ponto, with which no qual maybe a more problematic way of unfolding talvez uma forma um pouco mais problemática de unfolding our thoughts can de be. liberar nossos pensamentos ou expressar nossos pensamentos. And we also strive with it in CWME. E a gente também a gente também tem uma dificuldade com isso na minha comissão. Contrary to the clear ways of operating, Contrário às formas claras de operar, good or bad, it's a different question. bom ou ruim são outra questão. The mainline churches, when doing their missionary work, As igrejas de linha principal, quando fazem seu trabalho, in terms of theological foundations, em termos de fundação teológica, we do strive many times a gente tenta muitas vezes to discern and identify which are really the missiological identificar o que realmente é missiológico foundations for the work, the evangelistic missionary work e fundação para o trabalho missionário, that is carried forth by Pentecostal, que é levado à frente pelos pentecostais charismatic, neo-charismatic churches in cases. ou igrejas neocarismáticas. There, for me, Então, it para would mim, be very helpful, as it was already these 2 days, seria to have, muito útil para mim, como já tem sido hoje, to have even more opportunities ter ainda mais oportunidades to participate in this kind of theological debates like de the one you participar had, nesses debates teológicos, esses que a gente está tendo agora, so as to help myself para me ajudar, como uma forma de me ajudar, discerning discernindo the ways that the Spirit moves us actually as formas que realmente o Espírito nos move to be a church fulfilling its missionary vocation. para ser a igreja cumprindo com sua missão vocacional. Therefore, this is one thought. Isso é um pensamento The question of theological criteria, para a questão da missiological critéria, para a questão da which, critério teológico. which made me wonder O que me fez pensar, o que me faz pensar, why I heard por que eu escutei yesterday morning ontem de manhã from one of the presenters here, de um dos apresentadores aqui, and it is the case because we see it globally happening. no qual é o caso, porque a gente percebe isso globalmente. Therefore, not a coincidence Então não é uma coincidência that indeed many vulnerable people que de verdade muitas pessoas vulneráveis tend to be attracted tendem a ser atraídas to Pentecostal churches. a igrejas pentecostais. And for me, this is a question that I would like E para someone mim, isso para mim é uma questão que eu gostaria que alguns de vocês to provide me an answer for. me dessem ou provessem uma resposta. I have my own thoughts, but I would prefer to profit from your presence Eu tenho meus próprios pensamentos a respeito, mas eu gostaria de escutar a sua and opinião. hear firsthand what Aqui, someone would have agora, to say about that. o que alguém tem a dizer a respeito disso. Now, another point from the perspective of CWME, which is very much in our agenda, Outro ponto da comissão dela, que é basicamente a agenda, né, a intenção deles,
and it was very much also discussed que here, também foi muito discutido aqui, is proselytism. é proselitismo. The word we all love to hate. A palavra que todos nós amamos odiar. But Mas the debate around what proselytism is, o debate no que a proselidade é, how each one understands it, como cada um entende, amongst those who do it, entre aqueles que fazem, but also those who are subjected to it, mas também aqueles que são sujeitos a isso. vis-à-vis conversion, Mostra que existe convergência, is a very big matter. é um problema muito grande. And it gets more complicated Ainda fica mais complicado if we add se adicionarmos the civil societies, que a sociedade civil, Voice as sociedades civis, which says that each one of us around here no qual diz que cada um de nós aqui has the right legally to tem o proclaim, direito legalmente para proclamar to proclaim their faith. a fé deles, a sua própria fé, no caso. But at the same time, each one of us Mas ao mesmo also tempo, cada um de nós também has the right to say no, stop, tem o direito de dizer não, para, to what you're telling me. do que a pessoa está dizendo a ele. So I Well. won't go longer on that because I think you all understand what Eu não I'm quero ir talking muito about. longe aí, porque eu acredito que todo mundo aqui complexity- entende a complexidade do assunto. The complexity is great, and I don't want to spend A a complexidade é lot of muito time grande, eu não gostaria de on gastar that. muito tempo, preferring to have more time for questions, actually. preferindo ter mais que 4 perguntas, questões. Yes. Another point Outro ponto, I would like to highlight eu gostaria de mencionar, in our work in CWME, no nosso trabalho no CWME, and I take the opportunity to launch the question to you as well, e aí eu utilizo agora da oportunidade para trazer essa questão para vocês. is if you see Que se você ver a difference and what this would be uma between diferença e o que isso seria a disciple of Christ de discípulo de Deus and an evangelist. e evangelista. I heard throughout the discussions here Eu escutei durante as discussões aqui, very frequently the word to evangelize, muito frequentemente o verbo evangelizar, less frequently unless connected to the document you are menos studying, frequentemente e menos conectada com os documentos que estão sendo estudados, the word discipleship. a palavra discípulos. In my understanding, No meu entendimento, being a disciple in Christ sendo um discípulo em Deus, is ser um discípulo em Deus, not exactly the same thing não é necessariamente a mesma coisa as being an evangelist que ser um evangelista, with the exclusive mandate com um mandado exclusivo to proclaim para proclamar the gospel of life, o evangelho da vida, as you very well said, and I'm happy to hear that, in words and in deeds. como vocês falaram aqui, tanto em palavras como em ações. And here, let me open a parenthesis E aqui eu quero abrir um parênteses and highlight e the mencionar importance, a importância, in my view, na minha opinião, na minha visão, of coherence a coerência between what we proclaim, entre o que proclamamos what we say up here, ou o que dizemos aqui and what we do at the end of the day e o que fazemos no fim do dia, in terms of praxis. em And termos this de is prática. a point for each one of us Isso aqui é um ponto para cada um de nós to reflect on. para refletir. It's not necessarily a collective exercise. It's a Não é very necessariamente private um one. exercício coletivo. But what's the last one? It's a very private one as well. É bem privado. Também é um exercício bem privado, o próprio, né? So, discipleship for us Então, is a discípulos very- para nós is a very current, actually, issue, especially after the recent, é muito recorrente, especialmente depois, especially after the recent okay. World Mission Conference, Especialmente depois da conferência mundial recente, a recente
Conferência Mundial, that we held and organized que nós tivemos e organizamos in Tanzania last year. em Tanzânia, ano passado. And I'm happy to know that Estou feliz em some saber amongst que you alguns de vocês estavam participating there. participando lá. So, in the years to come, Então, no anos a vir, the discourse on discipleship esse discurso is going do to fato de ser discípulo is going to be very much present vai ser muito presente in the agenda of our member churches, na agenda das igrejas que estão presentes, but also of our affiliated bodies, mas também para corpos afiliados, many of which are Pentecostal no qual muitos são pentecostais and evangelical. e evangélicos também. So it would be great to hear Então from seria you awesome, seria muito legal escutar de vocês. on that as well. I think I can pause here maybe and Eu acho que eu then posso give pausar some aqui. space for Escutar alguém.